Olá, tudo bom com você? Como é que você está hoje? Espero que você esteja tremendamente abençoado. Espero que seu dia esteja sendo maravilhoso. Não importa aquilo que você esteja passando, o importante é que Jesus esteja no seu coração. O que importa é que você tenha a paz que Jesus lhe dá, a paz que excede todo entendimento. Aquela paz que te deixa feliz, contente, mesmo passando nas tribulações, mesmo passando por problemas. Você tem a certeza de estar em paz. Você tem a certeza de estar feliz, alegre, contente. Glorificado seja o nome do Senhor. Glorificando e agradecendo sempre a Deus. Hoje eu quero conversar com você sobre Jesus e o seu ministério. Jesus depois de adulto. Jesus depois que batizou-se no Rio Jordão, batizado por João Batista. Ele foi levado ao deserto, retornou, e aí começou o seu ministério aqui na terra, já como homem. E a palavra de Deus, ela nos diz, lá no livro de Lucas, no capítulo 3, no versículo 23, a palavra de Deus nos diz assim: Jesus tinha cerca de 30 anos de idade quando começou o seu ministério. Ele era considerado filho de José. As pessoas conheciam Jesus como sendo filho de José, José o carpinteiro. E Jesus, até aquela idade, ele trabalhava também como carpinteiro. Ele aprendeu, a palavra de Deus nos diz que ele aprendeu o ofício de carpinteiro. E ele trabalhava junto com seu pai para ajudar a sustentar a família, né? Porque depois que Jesus nasceu, ele nasceu enquanto Maria ainda era virgem. Mas depois que Jesus nasceu, Maria teve outros filhos com José. Filhos e filhas. Inclusive, o apóstolo Tiago é considerado é o irmão de Jesus, né? E ele foi considerado como apóstolo, inclusive escreveu o livro de Tiago que está na Bíblia. É irmão de Jesus. Mas quem é esse Jesus já que andou pela terra, que fez milagres, que ensinou as pessoas, que passou os seus conhecimentos, que as pessoas se admiravam, olhavam para ele admiradas pela sua sabedoria. Alguns admiravam, outros odiavam. Quem foi esse Jesus? Nós vemos na palavra de Deus, no livro de João, no capítulo 14, versículo 6, aonde diz assim: respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por mim. Jesus estava querendo dizer que ele era o único caminho para se chegar a Deus. Jesus é o único caminho que nós temos para nos chegar a Deus. Ninguém chega ao Pai se não for levado pelo Filho. Ninguém vai ao Pai se não for levado por aquele que veio ao mundo para tirar os pecados do mundo. Existem algumas pessoas, alguns pregadores, algumas pessoas que compõem músicas, aonde eles dizem que o melhor de Deus ainda está por vir. E eu fico me perguntando, teologicamente falando, será que existe alguma coisa melhor de Deus do que o seu próprio filho? Será que existe alguma coisa que possa vir de Deus que seja melhor do que o seu filho primogênito, seu filho amado, aquele que ele entregou para morrer por nós? Será que essas canções, essas pregações, elas não seriam melhor direcionadas se nós estivéssemos buscando dar o nosso melhor para Deus? Em face do melhor dele, que ele já nos entregou? Mas quem é esse Jesus? Esse Jesus homem, esse Jesus que andava fazendo milagres e maravilhas, esse Jesus que andou por essa terra durante 3 anos e meio,
curando as pessoas, expulsando demônios, ressuscitando mortos. Quem era esse Jesus? No livro de João, no capítulo 11, versículo 25, nós lemos assim: Disse-lhes Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Jesus já estava fazendo menção à sua ressurreição depois da sua morte. Depois da crucificação, Jesus já sabia que ele ia passar 3 dias morto, e ali ele venceria a morte e ressuscitaria ao 3º dia, subindo aos céus para estar com o Pai novamente. Sabe, Jesus andou por essa terra ensinando, dizendo o que ele iria fazer, dizendo e ensinando para o que ele tinha vindo. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, ele dizia que o seu reino não é desse mundo, e hoje nós podemos ver que o reino de Deus, ele é um reino das regiões celestiais. Ele é um reino de eternidade. No livro de Filipenses, no capítulo 2, versículos 5 a 11, nós lemos o seguinte: Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Olha só quem é Jesus. Jesus, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse é o Jesus que nasceu menino lá em Belém, nasceu do ventre da Virgem, que entregou a sua vida para morrer por nós pecadores, para tirar o pecado daqueles, mesmo sem saber se esses o aceitariam, o receberiam, uma vez que nós mesmos fomos aqueles que colocamos Jesus na cruz. Jesus foi para a cruz pelos nossos pecados. Jesus foi para a cruz para pagar o preço pela nossa vida. Era necessário que de uma vez por todas houvesse um sacrifício e o derramamento de sangue pela última vez. E foi isso que Jesus fez. Derramou o seu próprio sangue para pagar pelos nossos pecados, porque a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Para que Jesus pudesse nos resgatar, alguém teria que morrer, alguém teria que pagar o preço de sangue, o preço que era cobrado pelos pecados do mundo. E Jesus foi esse. Jesus foi esse que entregou a sua própria vida, derramando o sangue dele na cruz. Esse menino que nasceu, foi ele mesmo que se entregou por nós. Mas quem é esse Jesus? No livro de Hebreus, no capítulo 4, versículos 14 e 15, nós lemos assim: Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Jesus foi aquele homem que andou por essa terra, sofreu as mesmas tentações que nós sofremos, sofreu as mesmas paixões que nós sofremos, passou por tudo que nós passamos e não caiu nas armadilhas, não caiu nas tentações, não se deixou seduzir pelas riquezas, pelas coisas desse mundo.
Jesus tinha um foco no seu propósito. Ele sabia o que ele tinha que fazer. Ele sabia o porquê ele veio para esse mundo. O que é muito importante que nós também, diante de Deus, busquemos saber o nosso propósito nessa terra. Para que nós possamos passar por esse mundo também sem ser distraído pelas coisas desse mundo. No livro de João, no capítulo 1, versículo 29, nós lemos o seguinte: no dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: Vejam, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista, ele olhou para Jesus e disse: Este é aquele que vai tirar o pecado do mundo. Este é o Cordeiro de Deus, o perfeito, sem mácula, sem mancha. Aquele que vai entregar a sua própria vida, porque ninguém toma a vida de Jesus. Nós muitas vezes confundimos, achando que os romanos prenderam Jesus, os judeus do Sinédrio prenderam Jesus e mataram Jesus. Não. Jesus não foi morto. Jesus entregou a sua própria vida. Jesus se deixou aprisionar, se deixou sofrer, se deixou passar por tudo que ele passou para pagar o preço pela minha vida, pela sua vida. Mas quem é esse Jesus? Esse Jesus homem que andou pela terra? No livro de Hebreus, no capítulo 1, versículos 3 a 4, nós vemos assim: o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa, depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade de Deus nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é superior ao deles. A palavra de Deus nos diz que Deus deu a Jesus um nome que está sobre todo nome, diante do qual todo joelho se dobrará, toda língua confessará que só Jesus é o Senhor. Esse é o Jesus que nasceu menino na manjedoura, que nós comemoramos esse Natal. Só que ele não é mais menino. Ele precisa ser visto como aquele que venceu a morte, como aquele que entregou a sua própria vida em prol de nós que somos pecadores e precisamos desesperadamente do seu perdão, do seu sangue para nos lavar, da sua graça para nos salvar. Mas quem é Jesus? Esse personagem maravilhoso, esse homem bondoso e poderoso que andou por sobre essa terra ensinando o amor, ensinando a paz, ensinando a amarmos uns aos outros como ele mesmo nos amou, ensinando a perdoar os pecados daqueles, perdoar as ofensas daqueles que nos ofendem, amar os nossos inimigos, orar por eles. Quem é esse Jesus? Em Hebreus, no capítulo 2, versículos 17 e 18, nós lemos assim: por essa razão era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus e fazer propiciação pelos pecados do povo. Porque tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Jesus se fez igual a nós. Jesus veio ao mundo, entrou ao mundo pelo nascimento, que é a porta legítima para que todo ser humano entre nesse mundo. Jesus cresceu, foi criança, foi adolescente, foi jovem. Jesus chegou à sua fase adulta, passando por todos os problemas, por todas as tentações, por todas as paixões. Mas ele foi tentado, mas não caiu
em tentação. Então Jesus conhece tudo aquilo pelo qual nós passamos. A palavra de Deus nos diz que no mundo nós teremos aflições, mas que nós precisamos ter bom ânimo porque Jesus venceu o mundo. Jesus mesmo nos fala isso. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo porque eu venci o mundo. E ele venceu o mundo para nos mostrar que é possível. É possível passar por todas as tribulações, por todos os problemas e agradecer a Deus, porque nós somos vitoriosos. E nessa época de Natal, ao invés de nós comemorarmos e buscarmos comemorar, discutir algumas coisas, se é a data, se não é a data, se é em dezembro, se não é em dezembro. Ao invés de nós pensarmos no aniversário de um menino que nasceu, nós precisamos comemorar, sabe o quê? No Natal nós precisamos comemorar a graça de termos sido salvos por Jesus. Porque aquele menino que nasceu na manjedoura é o mesmo homem que se entregou na cruz por mim e por você. O Natal, ele deve ser, sim, comemorado por todos, obedecendo à tradição do dia 25 de dezembro. Não importa se você é crente, crente tem que comemorar o Natal, sim. Sabe por quê? Porque no Natal nós podemos olhar para Jesus e agradecer a Ele por ter morrido por nós, por ter nascido, passado por tudo que Ele passou, sofrido tudo que Ele sofreu, ensinado tudo que Ele ensinou e mesmo assim ter se entregue na cruz por nós. É na época do Natal que nós devemos comemorar que Jesus está conosco o tempo todo. Não só na época do Natal, mas em todos os dias das nossas vidas. Todas as vezes que nós estamos fazendo alguma coisa para alguém, é Natal. Todas as vezes que nós ajudamos o nosso próximo, é Natal. Todas as vezes que nós alimentamos um faminto, é Natal. Todas as vezes que nós olhamos para o lado e damos um sorriso para alguém que está precisando de um afago, é Natal. Todas as vezes que você olha para alguém e prega as boas novas do Evangelho de Jesus, é Natal. E nós temos que comemorar o Natal, sim. Nós temos que estar dentro da tradição do dia 25 de dezembro, só que nós temos que colocar o verdadeiro personagem dentro do Natal. Porque o verdadeiro personagem é Jesus. Não é o Papai Noel com seus presentes, não é a comilança com a sua bebedice e as festas. O verdadeiro personagem do Natal chama-se Jesus Cristo, Filho de Deus. Aquele que morreu por nós. Aquele que está no mendigo. Aquele que está na prostituta que você acolhe e leva uma palavra. Aquele que está na criança órfã. Aquele que está no faminto. No preso que você visita. No doente que você visita no hospital. Você sabe aonde está o verdadeiro Natal e o verdadeiro Jesus? No livro de Mateus, no capítulo 25, versículos 35 a 45. Nós vemos aqui o verdadeiro Natal. A palavra de Deus, ela nos diz assim: pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Eu tive sede e vocês me deram de beber. Eu fui estrangeiro e vocês me acolheram. Eu necessitei de roupas e vocês me vestiram. Eu estive enfermo e vocês cuidaram de mim.
Eu estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderam: Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede, te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando foi, Jesus, que te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? E o rei responderá: digo a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Então ele dirá ao que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Pois eu tive fome e vocês não me deram de comer. Tive sede, nada me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês não me acolheram. Necessitei de roupas e vocês não me vestiram. Estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. Eles também responderão: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou necessitado de roupas, ou enfermo, ou preso, e não te ajudamos? E Jesus responderá: digo a verdade, o que vocês deixaram de fazer a algum desses mais pequeninos, também a mim deixaram de fazer. Aqui está o verdadeiro Jesus. Aqui está o verdadeiro Natal. Todas as vezes que você faz alguma coisa para alguém que precisa, é Natal. Você faz com que Jesus nasça dentro dele. Você faz com que Jesus se revele dentro do coração, da alma, do espírito dessa pessoa. Esse é o Jesus. Esse é o Jesus revelado no dia 25 de dezembro, vamos colocar assim, pela nossa tradição. Esse é o Jesus do Natal. E que nesse dia, essa palavra possa arder no seu coração. E todas as vezes que você olhar para alguma pessoa necessitada, todas as vezes que você olhar para o órfão, para a viúva, para alguém dentro da sua casa, um parente que esteja passando por algum problema, você enxergue nele Jesus. E você possa fazer por ele o que você faria por Jesus. Porque Jesus vai dizer a você: servo bom e fiel, quando você fez por este pequenino, foi a mim que você estava fazendo. Esse é o nosso Jesus. Esse é o Jesus que eu creio. É o Jesus da Bíblia. É o Jesus que nasceu lá em Belém, cresceu e morreu por nós. Ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Esse é Jesus, o Jesus do Natal. Amém? Glória a Deus, que essa palavra possa arder no seu coração e que a sua visão do Natal possa ser modificada, possa ser alterada, para que você entenda o personagem central da sua comemoração. É Jesus, o Filho de Deus, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, aquele maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz. Glória a Deus. Aleluia. Dê o seu like, o seu gostei, o seu joinha. Se você puder, assine o canal, ajude que essa palavra chegue a muitas pessoas, a muitos lugares, até os confins da terra, como foi a ordenança do próprio Jesus. Que você possa ser um missionário de Deus, pegando essa palavra e enviando para os seus contatos, postando nas suas redes sociais. Sabe, pega um espacinho, ao invés de você enviar aquela piada, envie essa palavra. Depois você pode até enviar a piada, mas envie essa palavra para que as pessoas possam entender o verdadeiro sentido do Natal, entender e conhecer
o personagem principal desta festa, chamado Jesus Cristo. Glória a Deus! Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o grandioso e infinito amor do Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, a sua casa, a sua família, as pessoas que te rodeiam e que você ama. Esteja sobre a sua empresa, seu trabalho, aonde quer que você ande. Que essas bênçãos te alcancem nesses lugares, em nome de Jesus. Seja abençoado, seja tremendamente abençoado neste Natal, que seja maravilhoso a sua passagem de Natal, que você tenha um tempo abençoado com a sua família. É o que eu desejo em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Fique com Deus, seja você uma bênção. Abreijos para você e até o próximo vídeo.